Um hotel de imensas estrelas. Psst! Entra neste livro. Vira a página. Como se passasses pela ombreira da porta. Entra! Sem pedir licença. E espreita entre letras e desenhos. Vê o melhor sítio para te instalares e descobre todos os cantos à casa. Ou à história. Fica à vontade. Esta história é tua. Podes até descalçar-te como se estivesse em casa. Aliás, esta história é sobre a tua casa. Portanto, não faças cerimónia. Ela é tua. Habita-a. É isso que fazem os leitores. Habitam as histórias e mudam o mundo. Agora que estás cá dentro, bem instalado, repara. Olha à tua volta. Vai até ao fundo do horizonte da página e vê. Nesta história não vivem reis, nem princesas, nem fadas, com coroas, sapatos de cristal ou varinhas de condão. Mas, apesar disso, presta atenção. Repara. Naquele canto há um belíssimo palácio. Estás a vê-lo? Entra lá dentro. Rápido! Tem muitas alas e vastos domínios. Tão grande e arejado e espaçoso que pode dar abrigo a todos quantos lá queiram morar. Bonito e redondo. Que amplas janelas tem. Largas, transparentes, a toda a volta. E já reparaste nos tetos? Altíssimos e azuis. Por mais moradores que lá vivam, nos seus pátios, nos quartos, nas alamedas e jardins, salões e saletas, sótãos, caves e escadarias, mezanines, águas furtadas, debaixo das camas, no fundo dos armários, cantos e recantos, lavabos com banheiras, duches, lagos, piscinas e repuxos. O palácio mantém sempre o seu encanto. Nesse luminoso palacete em redondel, de janelas abertas de par em par, viviam numerosos hóspedes de todas as espécies, formas e feitios, animais e vegetais e o mais que possas imaginar. Lá moravam mamíferos, aves, pois se os tetos eram tão altos que não mais se lhes via o fim, e azuis, pintados de fresco, répteis e insetos, bicharada tal que, ao ver morada tão próspera e bonita, decidiu por lá instalar-se. Não pagavam renda, nem condomínio, e todos cuidavam do palácio. Seria uma pena que se deixasse estragar algo tão bonito, que afinal acolhia tanta gente. Mas, perguntas-me tu, já inquieto, entre as páginas deste livro: isso não seria demasiado confuso? Tanta gente a viver no mesmo sítio? É que mesmo sendo grande, uma casa nunca é infinita. Os moradores não se zangavam, não se incomodavam uns com os outros. É verdade, sim senhor. Tens muita razão em perguntar. Quando há uma só casa para toda a gente, mesmo que seja tão espaçosa quanto este palácio de que te falo, há que ter atenção para não deixarmos tudo num pandemónio, espalhando as nossas bugigangas como se vivêssemos à larga, só connosco próprios. Imagina que, na tua casa,
Espalhavas os teus brinquedos e desenhos, livros, roupas, pelo corredor afora. Ou lançavas tudo ao molho para a banheira. Ou que a tua irmã pendurava os cartazes das suas bandas preferidas ao longo da parede da sala. E que os teus pais se lembravam de arrumar as louças, panelas e talheres na tua estante de livros. Acabavam todos à bulha, não é? E se a tua família comprasse, dia sobre dia, uma série de objetos? Mobílias, brinquedos e roupas, bacatelas, coisas e coisinhas, e mais outra ainda, pois que é tão pequenina, e bibelôs, e esta maquineta, e aquela traquitana, iPod, iPads, iPhones, tralhas, umas de que precisavam mesmo muito, outras de que não precisavam mesmo nada, e ainda mais aquelotras de que já não faziam ideia de para que é que serviam. E quando a vossa casa estivesse tão cheia, a abarrotar, quase à beira de rebentar, o que é que farias? Ias depositar tudo na casa do teu vizinho? Pois, também me parece que não seria boa ideia. Mas voltemos ao nosso palácio, que mais parecia um hotel de luxo, de muitas estrelas, tantas e mais tantas que, por não lhe caberem estampadas na parede, à entrada, tiveram de ser penduradas no teto. Ali aceitava-se a entrada de todos os animais, pequenitos e gigantes, desde mosquitos a elefantes, sóbrios ou vaidosões, de micróbios a pavões, de cara bonita ou feia, da chita à centopeia. Recolhiam bichos maus e davam abrigo aos mansos. Lá moravam carapaus, as jiboias e os gansos, mas também bichos esquisitos e outros ainda mais estranhos, que o palácio dava abrigo aos periquitos, ao ornitorrinco e até a seres humanos. Com a porta sempre aberta, sequer fechada no trinco, a todos era permitido entrar e recolher-se aos seus aposentos. Se havia, por vezes, sarrafuscas? Pois, com certeza que sim. Os inquilinos do palácio eram bichos que nem gente. Mas, no geral, pacatos e sossegados. Nem precisavam de muitas leis ou de jurar Constituição. No palácio da bicharada, passeavam-se todos ao molho e à vontade e só cumpriam uma regra, muito simples e fácil de acatar: tratar do palácio com zelo e cuidado e não semear confusão nos quartos, como quem diz o habitat dos vizinhos. A formiga não chafurdava no quarto do elefante, e o elefante havia de ter atenção para não empatar a suíte da pulga. Nos corredores, nos salões comuns e nos jardins, seria importante que cada qual não abandonasse à sorte as suas traquitanas por aí, nem deixasse tudo numa balbúrdia. Tão fácil de cumprir esta regra para todos os animais. E sabes porquê? Porque estes bichos não tinham assim tantas coisas que pudessem espalhar pelos cantos. Pois é. Dedicavam-se mais a ser do que a ter. O leão, por exemplo, usava uma juba belíssima, serpenteada, claro, cor de fogo vivo, mas sabia que não seria mais leão, nem mais bonito, se tivesse mais jubas de outras cores e feitios. Ora uma verde,
outra vermelha cor de sangue, mais uma com trancinhas pequeninas, ou toda encaracolada e enfeitada com pérolas, laçarotes e brilhantes. Por isso, jamais lhe passou pela cabeça ocupar os aposentos da doninha por precisar de mais espaço para arrumar uma coleção de jubas. Ao elefante também nunca ocorreria servir-se da banheira onde vivia sossegadamente uma família de carapaus e outra de sardinhas para levar a sua coleção de trombas. Umas às riscas, outras às bolas, cheias de lantejoulas e purpurinas, para levar engalanado às festas elefantinas. E isto porque lhe bastava uma única tromba. Um elefante de trombas, aliás, nem é coisa bonita de se ver. E a centopeia não comprava 100 sapatos novos, todos os meses. Uns porque eram de salto alto, outros porque tinham o salto raso, outros porque muito parecidos com os ténis especiais que todas as centopeias da sua idade usavam, ou de cores diferentes, ou lá fosse porque fosse. Pois claro, ao fim de um ano teria 600 pares de sapatos, o que dá ao todo 1200 sapatos. E assim já a sapataria lhe não caberia no seu quarto do palácio. E olhem que não era um quarto pequenino. Nem viveria dias suficientes para usar aquela sapatada toda. E a acabar por deitá-los fora. Fora? Fora é como quem diz. Iria deitá-los dentro. Da alcova da formiga, por exemplo. Ou do ninho do milharuco. Deitar fora de qualquer sítio é sempre deitar para dentro de um outro. Os bichos não sabiam nada de letras, mas não confundiam ter com ser e viviam à farta, sem terem quase nada, naquele luxuoso palácio, hotel de tantas estrelas infinitas, que à noite brilhava no teto altíssimo, com o lustre de 1000 lâmpadas a iluminá-lo. Mas por lá moravam também uns bicharocos, daqueles muito estranhos. Parece que se chamam seres humanos, sem pelos como os mamíferos, nem asas como as aves, nem escamas como os peixes ou os répteis, sequer garras ou dentuças afiadas. Não corriam velozmente como a chita, menos ainda sabiam dar saltos em condições como o canguru ou a pulga. Viam mal os desgraçados e ouviam parcamente. E talvez fosse por isso que nunca se sentiam satisfeitos nem contentes. Seria pena não terem o que os outros bichos tinham, mesmo que os outros não tivessem quase nada e fossem só o que fossem. Mas, sendo animais espertos que nem um alho, legume de QI elevadíssimo, começaram a pensar na melhor forma de terem, afinal, aquilo de que precisavam para serem bichos como os outros. Pensaram muito, imaginaram que é a melhor forma de inventar e arquitetaram aviões para alcançarem, como as andorinhas, as cúpulas mais altas do palácio. Construíram barcos flutuantes e não mais precisaram de se cansar a percorrer as imensas piscinas do palacete, onde moravam as baleias, os golfinhos, as tartarugas. Inventaram as roupas para se vestirem, pois, coitados, se não tinham pelos, nem penas, nem quitina, como se poderiam proteger do frio? E também os binóculos, para terem um olho mais vivo do que a águia real. E ainda mais máquinas, maquinetas
e coisas e coisetas, e mais tantas coisinhas que tais, de cujo nome e utilidade já nem me consigo lembrar. E, a pouco, lentamente, a pouco e pouco, com vagar, foram conseguindo aquilo de que precisavam para viverem bem e ainda mais confortáveis dentro do palácio. Mas este bicho depenado, meio esquisito, além de ser pensante e de ser imaginante, tornou-se, sobretudo, um animal um pouco louco, de tão desejante. Se há muito que não lhe bastava ser, agora nem já ter lhe bastava. Além de precisar de ter, agora também necessitava de ter mais. Só mais? Não. Carecia, afinal, de mais e mais. E mais ainda, aliás. E mais. E ainda mais um pouquinho. Os outros animais, habitantes do palácio, pouco se relavam com isso. Cada qual é como é. Cada qual tem o que pode. Desde que os humanos não lhes atravancassem os corredores, as suas suítes, seus aposentos e jardins, de tralhas, tretas e bugigangas tão úteis como uma juba verde no pescoço de um leão ou de uma tromba sobressalente no nariz dos elefantes. A bicharada humana não se cansava de desejar e desatava a imaginar e inventar novas coisas de que precisar e comprar e deitar fora para comprar outras coisas que lhes permitissem inventar outras ainda de que mais pudessem gostar. Maquinetas, traquitanas, engenhocas que nem tempo tinham para usar e, por vezes, nem bem sabiam para que serviam. Assim como desejavam sempre outra coisa diferente daquela que tinham, e essa coisa, pensavam, é que era linda, ocupavam cada vez mais espaço dentro. Punham uma alcatifa no quarto dos linces, sujavam com óleo a banheira das baleias, deixavam eletrodomésticos na sala das cegonhas e, como se não bastasse, espalhavam os seus brinquedos pelos corredores do palácio. Pensariam, talvez, que quanto mais espaço ocupassem, maiores e mais fortes se tornavam. Mas todos nós sabemos que, além de sermos do tamanho do que vemos e não do tamanho da nossa altura, como disse uma pessoa um dia, também somos do tamanho daquilo que sabemos e não do tamanho do que temos. Assim, aos poucos, o belíssimo palácio de luxo se foi tornando numa espécie de palácio de lixo. Pois é. Nas histórias, nas palavras, como na vida, uma letra faz toda a diferença. Tantos animais desapareceram debaixo da tralha, do entulho, de toda aquela balbúrdia. E tudo porque um só bicho baralhou as letras todas e já não sabia a diferença entre ser e ter. E... Psst! Sim! Estou a falar contigo, que estás a ler ou ouvir esta história, instalado num canto deste palácio. Antigamente, quando o palacete era ainda bonito e sumptuoso e cheio de estrelas, os animais falavam. Mas hoje, se encontrares por acaso um lobo, ou um urso, ou um tigre, ou um leão,
ou lince, em alguma ala do palacete em que vivemos, eles vão olhar para ti e dizer-te somente: grrr, 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 grrr. Eles sabem que os humanos são animais perigosos, que confundem letras e palavras e deixam tudo numa balbúrdia barafunda, revirando o planeta do avesso. Por isso, procuram explicar-te, zangados, que para continuarmos todos a viver num palácio de luxo e não de lixo, é preciso reduzir, reciclar, reutilizar, redistribuir, e que o bicho humano repense a maneira de viver, para que a casa deles volte a ser como um hotel de 1 milhão de estrelas. Os bichos, que nem aprenderam a ler, há muito que descobriram que os humanos estão a trocar as letras todas e que o mundo é feito de seres vivos. Pois é. Diz-me cá, alguma vez, em tempo algum, ouviste falar de teres vivos? Pois é. Já reparaste na frase deitar fora? Não te parece estranha? Fora? Mas fora de onde? Fora do teu quarto? Fora de tua casa? Fora da tua rua? Fora da tua cidade? Fora do teu país? Fora do teu continente? Sim, mas sempre dentro do teu mundo, do nosso mundo. Deitar fora é sempre deitar dentro. Deitar para dentro do planeta em que vivemos. E se tudo o que compramos e o que deitamos fora, porque já não nos faz falta, ou porque queremos coisas melhores, ou somente diferentes, fossem para fora do nosso planeta? Olha lá o que verias a gravitar em torno da Terra, quando à noitinha olhasses o céu. Lembra-te, deitar fora é sempre deitar dentro do mundo. E, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E tu? Vais ajudar a transformar este nosso hotel de lixo novamente num hotel de luxo? Então, faz como o urso, o tigre, o lobo e o leão, o lince e o cão. Asna ao consumismo e reduz, redistribui, reutiliza, recicla, reduz, redistribui, reutiliza, recicla. Um hotel de imensas estrelas. Texto: Rita Taborda Duarte. Desenhos: Pedro Proença. Voz: Filipa Lacerda. Uma iniciativa FEC, Casa Velha e CIDSE. Financiada por Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.